você puder abrir a sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo João, 1 João, no capítulo 1 e no versículo 1. Peço ao Teu Espírito, Senhor, que fale aos nossos corações, continue conosco, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Leva-nos, ó Deus, conduz-nos, guia-nos, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia, amém? Olha para cá um pouquinho, por favor. Irmãos, no encontro de homens, aqui na semana passada, nós aqui ouvindo a palavra de Deus, recebendo aqui pelo Espírito Santo a palavra ministrada aos nossos corações, me chamou muita atenção esse texto, principalmente o versículo 7, né? O pastor Geraldo aqui ministrando, e ele lendo esse texto, me chamou muita atenção no que diz respeito à comunhão. E ao longo da semana, aqui na igreja, orando ao Senhor, o Senhor me fez lembrar desse texto, e começou a trazer algumas coisas ao meu coração, sobre comunhão, a comunhão do corpo de Cristo. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa comunhão, a comunhão do corpo de Cristo. E muito forte esse assunto, da qual a gente tem o privilégio, irmãos, de viver o ministério integralmente. Temos o privilégio de vivermos de uma forma totalmente completa, vamos colocar assim, né? O meu dia a dia, eu da minha família, totalmente à disposição de servir ao Senhor, servir ao corpo de Cristo. E pelas misericórdias de Deus, o Senhor tem nos trazido ao nosso coração algumas coisas, vou colocar assim. E tem muito a ver com o que a gente tem testemunhado e visto do corpo de Cristo na prática. E olhando para a palavra, irmãos, eu posso entender acerca do que Jesus ele quis
dizer faz muito sentido. Quando Jesus, uma certa feita, Mateus capítulo 18, ele está ali fazendo uma verificação do seu ministério, de como ele era visto pelas pessoas, e estava perguntando aos discípulos quem os homens diziam que ele era, né? E ali alguns discípulos começaram a falar sobre quem Jesus era, que eles ouviam os homens dizendo. E depois que eles citaram, ele pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? E ali Pedro, né, ele fala aquela confissão extraordinária, que Jesus era o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E é a primeira, logo em seguida, Jesus ele fica bem alegre no seu espírito, no seu coração, e ele nos traz uma revelação muito interessante acerca da igreja de Jesus, da sua igreja. E ele disse: Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi ninguém dessa terra quem te disse isso. Isso foi uma revelação de Deus, do Pai para você. Não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E eu estava olhando esse texto, irmãos, e a igreja, ela nada mais é da qual Jesus ele começa a discorrer e fala que sobre essa verdade, a revelação de Deus, que não vem dos homens, não é natural, mas Deus revela ao coração do homem, e ele consegue enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus, como unigênito de Deus. Ele conhece, e os seus olhos são abertos para reconhecer Jesus. Essa revelação é o que fundamenta a igreja de Jesus, é o que faz a igreja ser igreja. E a igreja de Jesus, ela não é esse espaço na qual nós nos reunimos. A igreja de Jesus é de fato uma revelação de Deus ao homem que consegue, com essa revelação, reconhecer Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus. Aquele que de fato recebeu esse testemunho dentro do seu espírito, dentro do seu coração, ele consegue dizer como João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Acerca da comunhão do corpo de Cristo. Porque isso é muito princípio, isso é muito básico para que a gente possa adentrar ao que o apóstolo João ele está trazendo aqui na sua epístola. Eu particularmente gosto muito dessa carta, dessa epístola. É uma das minhas favoritas. Eu leio, releio e leio de novo. E se alguém me pedir uma dica de começar a ler a Bíblia, geralmente o senso comum é assim: leia o Evangelho de João. Eu gosto de encaminhar: olha, leia a Epístola de João. E leia umas 50 vezes. Porque é muito forte, é muito tremendo aquilo que João ele traz. E ele começa a sua epístola falando algumas coisas justamente de algo que está dentro do seu coração, do seu espírito. Ele recebeu esse entendimento, ele recebeu isso dentro do seu ser, e com todas as suas forças, ele traz ali aos irmãos algo extraordinário que não é tão complicado de se entender, não, irmãos, acerca da igreja de Jesus. Como é que isso se dá, né? Irmãos, tudo se dá por meio desse ponto de partida acerca da igreja. Eu queria trazer para você, para o seu coração, algo muito, muito simples, talvez, que talvez a sua expectativa seja talvez uma palavra, talvez muito pontual para o seu dia a dia, para aquilo que você está necessitando. Mas
Eu acredito que a igreja de Jesus, a reunião dessas pessoas que tem essa revelação de Deus acerca do Filho de Deus, tem muito a contribuir uns com os outros, nós uns com os outros. Muito mesmo. Muito. E isso tudo passa, irmãos, por meio de um entendimento que o apóstolo ele traz aqui. Você chegou até aqui de alguma certa forma, alguém te convidou, eu fui falar com um jovem ali na entrada, e ele disse, aquele homem ali, aquele pastor, ele não soube dizer o nome, me convidou para estar aqui. E o que levou esse pastor para convidar esse jovem para estar aqui na igreja, foi algo que está dentro do seu coração, que ele acredita que Jesus pode fazer na vida de outro, e por isso ele se move em prol de convidar alguém para vir escutar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós falamos, testemunhamos, aqui nós somos até, talvez exagerados, como disse, loucos na nossa fé, o pastor estava dizendo, naquilo que cremos. Somos talvez redundantes acerca de Jesus, e tudo que fazemos e buscamos apontando para Jesus, é porque tem de fato um sentido muito grande para nós, no quanto diz respeito a essa irmandade, esse conjunto de pessoas que estão aqui dentro, e que professam, e que creem na mesma coisa. Tá, pastor, tudo bem, ok, isso aí eu já entendi. E agora? Acerca do que nós lemos, eu queria me atentar com você ao versículo 7, do capítulo 1. Eu estava olhando, vendo, Senhor, o que faz com que nós possamos evidenciar, manifestar, testemunhar Jesus, atingir o destino, o propósito da qual o Senhor tem para as nossas vidas. E eu estava vendo, irmãos, que muitas das vezes, somente aqueles da qual carregam dentro do seu coração, dentro do seu espírito, a fé de Jesus, é que tem condições de poder estabelecer a vontade de Deus nesse mundo. Somente um povo que carrega, sabe, no seu espírito uma fé muito viva. E o apóstolo João, ele traz algo muito interessante, porque ele fala daquilo que temos ouvido, daquilo que temos visto com os nossos olhos, contemplamos, daquilo que apalparam as nossas mãos acerca do verbo da vida. E ele vai apontar ali acerca de Jesus como a própria eternidade, a eternidade sendo uma pessoa. Irmãos, eu acredito muito que a igreja de Jesus, ela tem de fato esse encargo dentro dela, em que ela precisa manifestar, que ela precisa expressar, que ela precisa compartilhar, ela precisa, sabe, levar. E interessante que esses mesmos apóstolos que agora está aqui escrevendo uma carta às igrejas, um dia eles foram discípulos, um dia eles andaram com Jesus, um dia eles se relacionaram com Jesus, um dia eles tiveram comunhão com Jesus. Eles estiveram comendo com Jesus, no cotidiano com Jesus. Eles viam como Jesus se comportava em tudo daquilo da qual eles faziam. Tudo. E é interessante que hoje, para o nosso contexto, o Senhor tem colocado em corações algo extraordinário, um testemunho, uma fé, uma experiência muito forte. Nós temos aqui, e podemos dizer assim, fundamentos, bases, da qual nós estamos aqui nessa igreja, de que o Senhor depositou em homens, em mulheres, que nos trouxeram até aqui hoje, um testemunho, um apontamento,
algo muito forte que fala, que demonstra, que é real em suas vidas. E isso é muito forte, mas, poxa, que coisa tão peculiar, tão elementar o que o Senhor está trazendo. Sabe, irmãos, os apóstolos, eles têm algo dentro deles que Deus depositou para estabelecer muitas coisas de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus. E muitas das vezes, aquilo que é ministrado, que é ensinado, que é apontado, ele precisa ser assimilado, ele precisa ser aprendido, ele precisa com que eu e você venhamos para a comunhão, para o convívio, para um relacionamento, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga aprender. Eu posso dizer para você que eu só pude discernir, entender algumas coisas, andando com os nossos pastores de uma forma mais perto, porque aquilo que eu ouvia lá no Nordeste, que o pastor Voneir trazia aos nossos corações em momentos pontuais de eventos, de escolas, de intensivo, veio fazer sentido quando eu passei a conviver aqui com ele. Quando eu passei a me relacionar mais próximo a ele. Quando eu recebi isso no meu coração, eu disse, eu preciso estar perto, eu preciso aprender, eu preciso entender o que significa isso. E eu já pude testemunhar aqui acerca dos olhos abertos. Eu já pude testemunhar aqui para você de que eu era cego e eu hoje vejo. Alguns sabem, da qual eu já falei isso aqui nesse púlpito. E, irmãos, um testemunho tão poderoso, da qual Pedro recebeu dos céus, precisava com que Jesus tivesse andado com Pedro. Precisava de alguém que se prontificou a fazer a vontade de Deus, que se prontificou a pregar a palavra, e alguém que recebeu essa palavra e foi tão contaminado, digamos assim, com essa palavra, que resolveu estar junto, resolveu viver o que de fato aquela pessoa estava sinalizando e apontando, dizendo que vinha de Deus. Irmãos, nada mais do que nós, que chegamos aqui por causa disso. E a receita, talvez, eu poderia te apontar algo muito simples aqui. Para que a gente possa ter comunhão como corpo de Cristo, é necessário, irmãos, vir para o convívio. É necessário participar da comunhão. E é interessante que muitas das vezes nós temos uma ideia errada de comunhão. Às vezes nós olhamos a comunhão simplesmente como sentar para comer juntos. Isso pode ser muita coisa, mas não é a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo é eu de fato comungar daquilo que é Cristo. É comum o que eu creio de Cristo para mim e para você. E isso de fato é uma comunhão. E como é que isso se materializa? Como é que isso se pode ver na prática? Ele é possível somente, irmãos, quando nós andamos juntos. Não é possível, senão, não é de outra maneira. É necessário caminhar juntos. E é interessante que a revelação de Deus, ela é gradativa. Ela é de acordo com quando nós caminhamos. Eu cheguei aqui de Moçambique em Trindade, revoltado da vida, que não queria voltar. Mas hoje eu entendo, né, hoje eu não quero ir. Mas eu sei que eu vou. Porque, irmãos, nós às vezes temos muitas coisas dentro do nosso coração, que nós precisamos nos esvaziar. Eu acho interessante os apóstolos, os profetas, que eles trazem o fundamento na igreja de Jesus, eles colocam as coisas no seu devido lugar. E eles são muito firmes naquilo que eles creem, e glória a Deus por isso. Porque muitas das vezes sofrem muitas oposições, principalmente acerca das vontades das pessoas que têm expectativas diferentes do que é Cristo, diferente do que a palavra traz.
e se achegam e falam assim, pastor, por que o senhor não faz isso? Diz, não, a minha fé está firme, balizada em Jesus, e é isso, eu não abro mão. E nós temos essa firmeza aqui, irmãos, como igreja. E eu falo isso porque, sabe, para que você possa chegar no lugar que Deus tem para a sua vida, que é a vida eterna, que é reconhecer Cristo, que é, sabe, ter o entendimento completo de Cristo, chegar à plena estatura, é necessário, sabe, uma caminhada, uma jornada, é necessário uma convivência, é necessário uma comunhão, estar juntos, é necessário uma disposição de aprender, é necessário uma disposição de fazer alianças, é necessário uma disposição de você assim, eu quero entender aquilo que você carrega e eu quero, sabe, aprender com você. E o que eu acho interessante, irmãos, no capítulo 1 do versículo 7, da qual eu disse que queria me ater, é que o apóstolo aqui ele traz algo muito interessante. Há uma caminhada que está proposta para nós. Jesus, ele é o caminho. Mas nessa caminhada, irmãos, é necessário um ponto muito interessante. É necessário uma identificação muito grande com o qual nós estamos propostos a viver, a caminhar em fé. Identificação. Só andam dois juntos se estiverem de acordo, se estiverem, sabe, identificados, se conseguirem se relacionar. Você recebeu um testemunho na sua vida, alguém te chamou um dia para buscar a Deus, para conhecer o Evangelho, a vir a uma igreja, e Deus falou ao seu coração e você decidiu seguir a Jesus. E de fato, você recebeu isso dentro de você, mas isso não é suficiente, irmãos. É necessário, sabe, haver uma mudança de direção daquilo que nós estávamos trilhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estava muito certo no coração dos apóstolos quem era Jesus. Estava muito certo no coração dos discípulos quem era Jesus. E uma coisa eles sabiam, queriam seguir a Jesus. E Jesus foi ensinando. E Jesus foi mostrando. E hoje, irmãos, nós fazemos parte de um lugar, de uma igreja, de um corpo, da qual é ensinado, da qual é compartilhado, da qual é apontado um caminho, onde pessoas que têm recebido de Deus, têm dentro do seu coração aquilo que vem dos céus, e têm compartilhado conosco. O que nós precisamos fazer para assimilar, se não termos um coração totalmente disponível para aprender, um coração de discípulo, um coração que se identifica. E Deus, irmãos, Ele tem uma identidade, e Deus deposita sobre os seus filhos também essa identidade. E a gente chega todo bichado, todo cheio de carrapicho do mundo, e vem para a igreja, porque às vezes nós queremos resolver os nossos problemas, mas aqui é nos apresentado um reino, aqui é nos apresentado uma eternidade, aqui é nos apresentado, sabe, algo real e verdadeiro, da qual com os olhos natural nós não conseguimos enxergar. E isso, irmãos, para ser assimilado, é necessário andar junto. É necessário, sabe, se dispor, muitas das vezes, a perder, a abrir mão dos nossos próprios desejos e vontades, para poder dizer qual é a identidade, como é que vive, como é que se comporta, como é que é viver e ser aquilo que Jesus trouxe para nós. Como é que isso acontece? Só é possível através, irmãos, de uma caminhada juntos. E não mudou a maneira de que Jesus trouxe lá atrás, porque hoje nós estamos no século 21. Não, irmãos, é da mesma maneira.
Só é possível nós conseguirmos ter uma total clareza do que de fato Deus tem para as nossas vidas e nós recebermos, se nós conseguirmos nos relacionar uns com os outros, dentro dessa fé, dentro dessa convicção, dentro dessa revelação de quem é Jesus, dentro do que os céus estão apontando. Só é possível se eu me dispor a ter um coração aprendiz, de discípulo, ensinável, de eu ter humildade para abrir mão de muitas coisas. E aí, isso vai crescendo dentro do nosso coração, vai crescendo dentro aqui, irmãos. Eu não conseguiria imaginar, de maneira nenhuma, andar hoje, sem os meus irmãos, sem estar perto, sem receber uma orientação. Parece até uma contradição eu olhando para mim, no quanto diz respeito ao Renato, sempre tão independente, né? Sempre tão cheio de tantas coisas, que sabe resolver os problemas, que procura resolver os problemas. Mas eu vejo que a minha força, hoje, ela não está em mim, ela está com os meus irmãos, está na concordância, está, sabe, numa orientação, está numa palavra que me respalda, está numa oração que eu recebo, está, sabe, numa instrução, está, sabe, numa bênção. E existe aqui um padrão, irmãos, um padrão de Deus, em que nós temos recebido um testemunho, que é: Deus é luz. Sabe como é que eu sei que Deus é luz? A Bíblia está me dizendo, eu creio. Mas sabe como eu sei na prática que Deus é luz? Pela vida do meu pastor que anda na luz. Eu vejo isso. Que ele procura sair das trevas. Eu vi isso, eu vejo isso. Não só do meu pastor, mas dos nossos pastores aqui também. Você está entendendo? Que é necessário, sabe, receber um testemunho daquilo que Deus tem dado e confiado a muitos homens e mulheres de Deus, em que eu não tenho a revelação completa. Às vezes a revelação ela está no coração do meu irmão, e eu preciso dele. E o padrão de Deus, a pregação, a mensagem que foi recebida, né, e que é anunciada, é que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. E o versículo 7 diz assim: se, uma condição, andarmos, se porém, é duas, se porém andarmos na luz, há um padrão e há uma maneira de viver, que ela é evidenciada no meu caminhar. E isso está muito ligado, irmãos, com para mim o centro desse versículo, que é: se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O que seria manter comunhão uns com os outros? Para mim é o cerne do que é ser igreja hoje. Só é possível nós mantermos a comunhão se de fato houver luz, a disposição de caminharmos na luz. O pastor Gustavo, quando foi assumir aqui a coordenação da igreja, eu cheguei ali dentro para ele e falei assim: eu sou esse, não foi? Eu fui dizer a ele quem eu era. Não é possível, ele sabe das minhas debilidades. Não é possível nós caminharmos se não tiver isso. Eu fui mostrar para ele: pastor,
eu sou essa pessoa aqui, ó, tenho essas dificuldades. Andarmos na luz só é possível se nós tivermos, sabe, luz naquilo que nós relacionamos, vivemos, na comunhão. Aí a gente lembra da palavra, irmãos, que muitas das vezes nós olhamos a comunhão, é tão bom ter comunhão, vamos comer, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, comunhão do corpo de Cristo, a comida está lá, talvez lá no pé. A comunhão do corpo de Cristo é quando, de fato, nós estamos na luz uns com os outros e falamos a verdade uns aos outros, somos honestos uns com os outros, quando nós amamos estar uns com os outros em Cristo, caminhando juntos, em concordância. Não é unanimidade, mas muitas das vezes nós abrimos mão, por causa justamente da verdade. Já pensou, se todos aqui fossem dar uma opinião, como é que seria? Era possível estabelecer algo, chegar em algum lugar? Não, irmãos, tem que ter alguém que manda, e tem que ter alguém que obedece. Aí eu posso não concordar, mas aí eu converso assim, não, mas eu fico com a sua, pastor. Eu fico com a sua palavra. E é até interessante que às vezes até quando, muitas das vezes, os nossos pastores talvez eles não acertam, eles acertam. Eles estão certos. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o testemunho, a revelação de Deus, Deus tem confiado a Ele, e eu ainda estou num processo de ser aperfeiçoado, de crescer, de amadurecer, de receber, de aprender, e eu preciso ter humildade para reconhecer isso. E o quanto eu preciso, e o quanto eu dependo, e o quanto nós, em concordância, nós chegamos longe, irmãos. Se nós mantemos a comunhão uns com os outros, eu estava olhando esse texto, acerca da comunhão, fala de relacionamento. O nosso relacionamento quanto corpo de Cristo, quanto igreja, ele precisa de fato, irmãos, acontecer. Muitas das vezes os nossos relacionamentos, eles estão em um patamar muito carnal. Às vezes é tão agradável estar com fulano, é tão agradável ter a companhia dele, mas o que menos acontece é verdade, é luz, é honestidade. O que menos acontece, talvez, é esse irmão me promover a estar onde Deus está e quer que eu esteja, em Cristo, na verdade, na santificação, na fé, no amor. Se isso estiver acontecendo, isso é comunhão. Se não, não é. Pode ser qualquer outra coisa. Não é comunhão. Sabe, irmãos, o corpo de Cristo, ele busca, sabe o quê? Se limpar, se lavar, se santificar, se separar. O corpo de Cristo, ele busca estar pronto para Jesus, vir buscar por Ele. O corpo de Cristo, ele quer a luz, a verdade, a vida. Mas muitas das vezes, irmãos, os nossos relacionamentos estão muito rasos de Jesus, como igreja. Nós temos, irmãos, os nossos grupos familiares, nós temos os ministérios, nós temos tantas circunstâncias que faz a gente se unir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, comunhão, de fato, de verdade, é quando nas nossas mesas não tiverem só, talvez, desabafos da minha alma, mas também tiver, sabe o quê? Confissões de pecados. Quando tiver também, sabe, uma reflexão profunda, vai assim, ó, irmão, eu não estou sendo um bom marido para minha esposa.
Eu estou incorrendo em falta com ela. Eu não estou amando ela como eu devo amar. E a esposa, e as mulheres muitas das vezes se reúnem, muitas das vezes e falam de muitos assuntos, mas às vezes não estão assim na comunhão como precisa estar, do corpo de Cristo. Como? Verdade, luz, honestidade, vida de Deus, Cristo, santificação. Às vezes não consegue olhar, sabe assim, irmã, eu quero dizer assim, eu estou sendo uma mulher obstinada de coração, eu não estou sujeita ao meu marido, né? Às vezes não acontece essas coisas nas nossas comunhões. Se acontecer, nós estamos sendo o corpo de Cristo. Nós estamos andando na luz, nós estamos andando na verdade, nós estamos procurando a ajuda dos nossos irmãos. Sabe, olha o apóstolo Tiago escrevendo a 5,16 de Tiago, ele fala algumas coisas muito práticas da comunhão do corpo de Cristo. Que fala de relacionamentos, fala de comunicação, fala de interação uns com os outros. Olha, está alguém triste, cante. Não, desculpa, está alguém triste, ore. Está alguém alegre, cante. Está alguém doente, chame o pastor, chame o presbítero. Busca alguém do corpo para orar. Ele vai dando uma lista muito tremenda. Sabe, a oração da fé curará o enfermo, o Senhor o levantará. Olha quem está em acordo quando eu estou numa vida comum com meu irmão, vida cotidiana, vida do dia a dia. Acontece tristezas, alegrias, eu fico enfermo, eu às vezes cometo pecados, e aí o meu irmão, eu chamo o meu pastor, ora por mim. E o irmão vem porque ele tem fé, e você faz parte da família, do convívio, do relacionamento dele, e ele vai até você, ele vai assistir às suas necessidades. Como? Orando a Deus, e Deus, sabe, chancela, Deus abençoa, Deus libera. Olha o que acontece em relacionamentos do corpo de Cristo. É algo muito forte, irmãos, a cura, a confissão de pecados. Deus levanta aquele que está enfermo. Acontece o socorro. Mas como é que isso é possível se não há relacionamentos, se não interage, se não comunga, se não participa, se não tem um padrão de Deus? Se talvez muitas das vezes a maneira com que está, ela é algo totalmente aleatório ou carnal, ou muito distante. Muitas das vezes, irmãos, eu quero só dizer uma coisa para você: se a sua fonte for o Senhor, se a minha fonte for o Senhor, eu vou buscar o meu pastor, eu vou buscar o meu irmão, eu vou pedir oração, eu vou, sabe, me sujeitar a uma palavra. Mas eu quero também te dizer o contrário: se talvez as suas fontes, elas não for o Senhor, você vai buscar, sabe, lá no YouTube, você vai buscar talvez aquela pessoa que ela não tem nada de Deus, e você vai receber muitas instruções, e você vai receber muitas receitas, muitos apontamentos, muitos conselhos. Como até na quarta-feira estava sendo ministrado aqui, talvez a última coisa que você tem buscado é a fé, é aquele que se relaciona com Deus também como você. Você está, sabe, procurando subterfúgios, atalhos, fugas, e não vai buscar a Deus, não vai buscar a fé, não vai buscar Jesus, e acaba recebendo, comendo muitos bagulhos por aí, muitas alfarrobas. E não é isso que nós estamos, sabe, irmãos, não é isso não é saudável para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que fazemos parte da igreja de Jesus, daquelas pessoas que têm a revelação dada pelo Espírito Santo, que veio lá do céu, que a gente consegue reconhecer quem é Jesus,
que a gente consegue ver o Filho de Deus. Qual é a sua fonte mesmo? A sua convicção, o seu espírito, o seu ser, o que você enxerga? O que você está vendo? Aonde de fato você está plantado? Aonde de fato você... a quem você pertence? De quem você é? Quem é seu pai? Quais são as suas origens? Quais são as suas forças? Da onde você tira? Porque na igreja de Jesus, nós estamos fundamentados sobre a rocha verdadeira que é Cristo. E ela nos dá, sabe, irmãos, a graça de termos irmãos conosco, para nos abençoar. Eu vou dizer uma coisa para você, cada dia mais o mundo está individualista, está, sabe, o orgulho, a soberba, sabe, eu resolvo, eu faço sozinho, eu dou conta. Eu vou dizer, eu não dou conta, irmão, sozinho não resolvo nada, eu preciso dos meus irmãos. E eu sou cara de pau, eu bato na porta mesmo. Diz, irmão, eu peço, eu vou... Abre, irmão, deixa eu entrar aí, eu quero falar com você. Tem uma demanda aqui, vamos resolver comigo, me ajuda. E a gente precisa compartilhar. Seja de qual for a ordem. Irmãos, é tão bom nós termos a quem recorrer. Eu vou dizer, as verdades de Deus reveladas na palavra, nós temos muitos bons pregadores e mestres, graças a Deus por cada um deles, mas elas são, sabe aonde elas são reveladas? Às vezes é numa mesa, tomando um café com uma pessoa, às vezes não, geralmente é nesses lugares, é onde eu recebi mais de Deus e onde eu pude compartilhar mais de Deus, foi numa mesa, irmãos, com os meus irmãos. E aí, mas eu vou lá em casa comer um cuscuz. Se você for lá em casa para comer cuscuz, não é só isso que eu estou atrás de você. Eu não quero o cuscuz que você vá comer. Eu vou lhe servir da melhor maneira possível. Mas eu não estou atrás de que você vá na minha casa comer cuscuz. Eu estou atrás de você, para ter comunhão com você, para compartilhar e para receber de você também. Porque você tem de Deus e eu quero o que você tem de Deus para a minha vida. E eu quero te dar do que eu tenho recebido também. E nisso nós crescemos. E nisso nós somos abençoados, nós somos curados. De fato, quando nós podemos, assim, entender isso, irmãos. Às vezes a gente é pastor, a gente recebe tantas demandas, tantas necessidades, que às vezes a gente fica um pouco sobrecarregado. Mas muitas das vezes nós não recebemos você, né? Muitas das vezes eu não recebo você. Pastor, eu estou precisando disso, coloca lá no grupo. Joia, vamos colocar. Mas eu queria você. Eu queria bater um papo com você. Eu queria me relacionar com você. Eu queria conhecer suas qualidades, também os seus defeitos. Sabe para quê? Para orar por você, para que você orasse por mim, se conseguisse me conhecer. Alguns irmãos aqui viram algumas fraquezas nossas aqui durante o encontro de homens. Sabe o que é isso? É comunhão. Isso de fato é comunhão. Nós não queremos nos mostrar um super-homem. Vem nos conhecer. Vem se relacionar. Vem ser igreja, vem de madrugada aqui orar comigo. Sabe, eu acredito que ser igreja é isso também. Talvez você precisa conversar, desabafar, ser ouvido, e você não confia em ninguém. Então vem conviver conosco. Você está cheio de pesos, de fardos, e não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para confiar.
ou você decidiu viver assim, eu só quero dizer uma coisa para você. Se a sua fonte de fé é Jesus, é necessário, sabe, compartilhar. E aí, eu queria puxar aqui a sardinha para o discipulado. O discipulado de você confessar os pecados, mas o discipulado de você também se alegrar com o seu discipulador. Você pode trazer alegrias para o seu discipulador também. Você pode compartilhar benefícios com o seu discipulador também. Ele pode chorar com você, mas ele pode sorrir com você também. Você pode fazer parte do cotidiano. Às vezes a gente se sente um pouco assim, roubado, assim, sabe? Parece que as pessoas assim, olha para você, só quer. Não, a gente pode ter uma aliança, irmãos. A gente pode ter um relacionamento profundo, íntimo, sincero e verdadeiro. Eu olho o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 16. O apóstolo Paulo tinha mães, no plural, trabalhadores, irmãos, pais, discípulos, amigos. Você pode olhar o rol de relacionamentos que aquele homem tinha. Pessoas preciosas que onde ele chegava, ele se relacionava com essas pessoas. E era algo profundo, real, verdadeiro. E qual era o objetivo? Cristo. A vida eterna. Chegar na onde Deus tinha preparado para ele chegar. E o que ele queria com esses relacionamentos? Trazer Jesus. Manifestar o Evangelho, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cresce. E é tão bom, irmãos, quando nós na caminhada, de fato, temos esse tipo de pessoas conosco. Onde a gente pode abrir a nossa vida, onde a gente, sabe, nós não precisamos de fazer nada. A gente de fato assim, eu conheço essa pessoa, essa pessoa me conhece, nós estamos juntos na caminhada, e às vezes ela vai pecar contra mim, às vezes a gente vai dar problema ali uns com os outros, e o que faz dentro do corpo de Cristo? Resolve, perdoa, é gracioso, o amor faz o quê? Cobre multidões de pecados, sabe? E a gente se entende, né, pastor João? A gente se entende, a gente se resolve, a gente se ama e a gente caminha. E eu quero trazer isso ao seu coração nessa noite porque, irmãos, como é que estão os seus relacionamentos no que diz respeito ao corpo de Cristo? Você vem aqui para cumprir uma tabela da sua consciência e dizer que foi na igreja domingo e está tudo certo? E bora continuar aqui a semana? E depois você, qualquer coisa eu volto lá de novo, eu vou ouvir, foi bom, lá tem um louvor bom, alegra, o povo é alegre. Não, irmãos, Jesus é muito mais do que isso. É muito mais. Eu vi a pastora Luciana dizendo, ela assim, eu não me casei para ficar viúva, ela dizendo. Ela diz que quando ela for para o céu, essa é a fé dela, certo? Ela vai ser casada com o pastor Volney lá no céu também. O que é isso? Uma pessoa que tem aliança, que quer estar junto sempre para sempre, com uma pessoa que ama. Eu ouvi há muito tempo atrás que o Billy Graham, ele começou o seu ministério com uma equipe e terminou com essa mesma equipe. Com as pessoas. O que é isso? São relacionamentos, sabe, para uma vida. Há uma expectativa, sabe, irmãos, do amor, da identificação. Cristo nos cela, nos conecta de uma forma extraordinária. Irmãos, eu não tenho como agradecer a Deus o tanto de que eu sou abençoado pelo corpo de Cristo.
o quanto a minha vida é beneficiada pelo corpo de Cristo. Eu não falo simplesmente pela oferta que eu recebo para poder me manter a minha casa, não tem nada a ver com isso. Eu falo de pessoas de a qual a gente pode abrir o coração, de pessoas que me ensinam, de pessoas que de fato geraram algo no meu espírito através da vida deles. Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo, o amor pelas nações que essa igreja tem, que é proveniente do coração dos nossos pastores, que veio proveniente dos corações dos pastores dele. Eu tive o privilégio de poder dizer ao pastor José essa semana, eu falei: pastor, se nós amamos as nações, é por causa do coração do Senhor. É por causa daquilo que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem... Eu pude dizer isso a ele essa semana, eu sempre quis dizer isso a ele. Se nós de alguma maneira estamos sonhando com as nações, para levar o Evangelho de Jesus Cristo, foi pelo que Deus derramou no coração do Senhor, e que o Senhor derramou sobre os nossos corações. Olha o que a igreja de Jesus faz. Sabe o que a igreja de Jesus faz? A pastora Luciana disse para mim uma vez: Renato, você precisa usar aparelho. E eu me escandalizei com aquilo. Ela disse: se você não tiver condições, eu pago. Eu disse: meu Deus. E eu falei: amém, pastora. Fui lá, fiz a documentação e estou aqui, de aparelho. E hoje eu olho para o meu sorriso, eu disse: obrigado, pastora Luciana. Toda vez eu agradeço a Jesus pela vida dela. Porque quem me conhece, o meu sorriso hoje é um e era outro antes. Está melhorando, vai dar certo. Irmãos, o que tem a ver um aparelho? Pois é o amor. É o amor, é um cuidado. Eu vi uns irmãos que não estavam bebendo água no grupo, ali do meu convívio, não bebe água e tudo com problema de rim. Eu falei: bebe água, irmão. Até isso, né? Bebe água, Vanilton. Perdão. Porque nós queremos ver o irmão bem. Entendeu? E tem muitos outros, né, Paulo? Bebe água, irmão. Tem coisas que é na igreja que a gente sabe, irmãos, a gente se encontra. Sabe? É isso. Jesus faz por meio do meu irmão na minha vida. Uma repreensão, uma palavra, uma exortação, um elogio. Em Cristo Jesus, como corpo, Ele nos fortalece de fato. Ele nos aperfeiçoa. E é interessante que há uma consequência dessa comunhão, que eu queria concluir com isso. A consequência quando nós temos o padrão de Deus nas nossas vidas, que é Jesus. Quando nós andamos na luz, nós temos relacionamentos como corpo de Cristo, verdadeiros. A Bíblia diz, o apóstolo João, ele fala aqui, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu ouvi aquele testemunho do pastor Geraldo falando daquele casal, que ele está tentando trazer para a Trindade, para inseri-los na comunhão, aqui do corpo de Cristo. E eles estavam dizendo a ele, e ele estava falando para nós, que quando estivessem no meio do povo de Deus, eles iriam se erguer novamente. O que é isso, irmãos? Essa convivência, esse inserir nesse contexto de igreja. Essa igreja que não é o prédio, a igreja da qual nós estamos falando, que está fundamentada em Cristo. Ela traz, irmãos, Jesus, ele derrama algo extraordinário, sabe? Quando nós convivemos uns com os outros, nós somos perdoados. Nós
a nossa culpa é tirada. Nós recebemos algo muito extraordinário dentro de nós, irmãos. Há uma identidade que é gerada dentro do nosso coração. E sabe o que ela gera? O que o sangue de Jesus gera em nós, quando ele é derramado? Na comunhão, Deus derrama o seu sangue em Cristo Jesus por nós. E nos capacita, irmãos, para vivermos a vida de Deus. É muito precioso estar em comunhão uns com os outros, porque nós temos uma certeza: o sangue de Jesus está tendo validade nas nossas vidas. Ele consegue, de fato, tocar as nossas vidas quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Só há, irmãos, o sangue de Jesus nas nossas vidas, como o apóstolo João fala, ele nos purifica de todo o pecado, de fato, quando nós somos igreja, somos em comunhão uns com os outros. E essa comunhão, ela nos capacita para vivermos a vida de Deus. É muito importante, irmãos. É muito importante você estar na comunhão do corpo de Cristo. É muito importante você se relacionar. É muito importante você não andar sozinho. É muito importante você, aprender e receber da fé de Deus no seu coração através do seu irmão. É muito importante. O poder do sangue de Jesus vai ser eficaz na minha vida quando eu estou em comunhão com meu irmão. É aqui que diz o apóstolo, ele está dizendo: e o seu sangue nos purifica de todo pecado. E a força do sangue de Jesus, ela atua, sabe aonde, irmãos? Na nossa consciência. Porque quando nós somos convictos do perdão de Deus, quando eu recebo uma oração do meu irmão, quando eu confesso um pecado, eu recebo a oração do meu irmão, a força do sangue de Jesus, ela opera na minha vida, sabe como? Me liberando aqui, na minha consciência. Eu recebi o perdão de Deus, porque eu confessei os meus pecados, o meu irmão orou por mim, e agora eu posso viver o que Deus tem para a minha vida. Eu posso ser livre. Olha o que a comunhão gera, irmãos. Tem coisas que Deus entregou para a comunhão. A cura, quando eu confesso os meus pecados, a cura, Deus, Ele carimba assim, eu também, eu concordo com isso. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Ande em comunhão, ande com seus irmãos, com o corpo de Cristo. Se santifique através do corpo de Cristo. Seja limpo através dos relacionamentos de Deus na sua vida. De pessoas que de fato têm de Deus para te dar. Eu vou dizer graças a Deus para as pessoas aqui desse lugar. Pelos meus irmãos. Graças a Deus, porque tem nos dado pessoas segundo o coração de Deus, para nós podermos ter referência. Eu posso dizer a você, eu tenho uma referência, eu tenho referências de homens de Deus. Eu tenho, irmãos, nós temos, de pessoas que a gente conhece a vida dessas pessoas, e sabem o tanto da integridade que elas têm diante de Deus. E glória a Deus por isso. Isso nos inspira a cada dia mais dizer assim: se o meu irmão, ele vive isso, ele vive na luz, eu também posso. E o meu irmão, ele me ajuda também a andar na luz, como Deus na luz está. Amém?